Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude, que alegria é ter você no nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo. E o nosso programa está mais do que especial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa escrupulosa? Pois é, hoje nós vamos receber um convidado especial. O nosso querido Padre Igor Leonardo estará com a gente para tirar todas as nossas dúvidas sobre escrúpulos e também nos ensinar a fazer uma boa confissão nesse tempo quaresmal. Hoje também nós vamos ter uma matéria com o cantor Yuri Costa, que é consagrado da comunidade católica Shalom. Nós vamos conhecer um pouquinho do Yuri, conhecer um pouquinho da sua carreira daqui a pouquinho. Mas antes disso tudo, nós vamos para o nosso Se Liga Jovem. Olha, e o nosso evangelho de hoje, que está lá em Mateus, do capítulo 18, do versículo 21 ao 35, vem nos falando sobre aquela famosa matemática de Jesus, o 70 vezes 7, que é justamente o Senhor nos ensinando e nos motivando a esta graça do perdão. Pedro, quando questiona a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? Jesus disse, olha, é 70 vezes 7. Só que talvez Pedro ali não tenha entendido de pronto a matemática que o Senhor colocou ali. E também nós, por muitas vezes, não compreendemos que para a verdadeira liberdade, nós precisamos, antes de tudo, perdoar. Perdoar os nossos irmãos, perdoar a nós mesmos, para que assim nós sejamos agraciados com a misericórdia de Deus, que é infinita por cada um de nós. Então, no dia de hoje, que na sua oração, na sua vida, você possa pedir a Deus esta graça, a graça da misericórdia de Deus, para que assim nós possamos reconhecer as faltas que cometemos contra Deus, também cometemos contra os irmãos, e também a graça do perdão, aquela graça dos 70 vezes 7. E não sai daí, porque depois do nosso recado especial, nós vamos ter um bate-papo com o Padre Igor Leonardo. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre confissão, sobre a questão dos escrúpulos. Então, espera que já já nós estamos de volta. Olá para você que está acompanhando a programação da TVB. Bom, eu tenho um convite muito especial para você. Toda quarta-feira, a partir das 8 horas, a gente tem Debate-Papo, onde eu vou trazer vários convidados e é literalmente um bom bate-papo. Vários assuntos, várias áreas, várias culturas. Você também pode deixar lá o seu comentário do que você quer ouvir lá pelo Debate-Papo. Então, toda quarta-feira eu aguardo vocês. Um beijo! Olha, o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa especial. Vocês ainda não conhecem, porque está vindo aqui a primeira vez como padre, que é o Padre Igor. Seja muito bem-vindo. E hoje o Padre Igor ele vai falar um pouquinho de como fazer uma boa confissão e fugir dos escrúpulos. Igor, Padre Igor, Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que alegria ter você aqui mais uma vez. E agora está lhe recebendo como padre. Muito obrigado. Eu que me sinto muito feliz de estar na TVB, no programa Fala aí, Juventude. A Letícia falou bem.
primeira vez como padre, né? Já vim aqui como seminarista, como diácono, então estou em casa. Já está em casa, né? Coisa boa. Padre Igor, para a gente poder começar, né, o nosso bate-papo de hoje, qual a importância do sacramento da confissão na vida do cristão? O sacramento da confissão, que nós chamamos também de sacramento da reconciliação, ele é um sacramento muito importante no nosso processo de conversão. A igreja nos dá essa oportunidade de reparar a nossa vida, né? Dar alguns reparos naquilo que está precisando de reparo. O sacramento da confissão, mais do que contar os pecados para o padre, é uma celebração da misericórdia. O que é que nós celebramos no sacramento da confissão, da reconciliação? Nós celebramos a conversão, ou a conversão que já aconteceu na minha vida em algum aspecto, ou que está em curso. Quer dizer, o que é que eu vou levar para a confissão, uma confissão bem feita, assim, na sua essência, aquele aspecto da minha vida que eu já venci. E eu vou levar para Deus me absolver porque eu venci aquele pecado na minha vida, ou que estou em processo de conversão. Quer dizer, é um sacramento da celebração da misericórdia, em que eu celebro a conversão que já aconteceu ou que está em processo. E é muito importante, né, padre, a gente ver essa questão das que estão em processos, porque muitas vezes a gente fica com um pouco de vergonha ali, porque eu estou cometendo ainda aquele pecado. Mas esse processo de eu levar e apontar o meu pecado também me ajuda a vencê-lo. Com certeza. É até uma questão psicológica e humana, que é também espiritual, só o fato de verbalizar aquilo que está dentro de mim. Por isso que a confissão ela só é válida se eu falo o pecado. Eu preciso verbalizar aquilo para um sacerdote. Aquilo ali é que a matéria da confissão ela se faz a partir daquilo que eu falo, daquilo que eu verbalizo. Ah, mas eu pensei, mas fiquei com vergonha de dizer para o padre. Disse. Não valeu. Uma coisa são os pecados esquecidos. Ah, você não esqueceu, você esqueceu, não lembrou. Tudo bem, uma coisa são os escondidos. Ah, eu pensei, mas não quis dizer por vergonha, por receio, por medo do padre brigar. A gente que diz isso, né? Mas assim, é muito importante verbalizar. Já é uma libertação. Você falar aquilo que está dentro de você, aquilo que feriu o seu coração, feriu o coração de Deus, aquilo que está lhe incomodando, aquilo que você está trazendo como um fardo de culpa, aquilo que pesou na consciência. Pronto, eu coloquei ali aquelas minhas misérias diante da misericórdia de Deus. A miséria se encontra com a misericórdia. E aí acontece a reconciliação. Por isso que a confissão é o sacramento que nos reconcilia com Deus. E padre, você ia falando, né, dessa parte fundamental, que é justamente eu falar dos meus pecados, tanto aqueles que já passaram, que eu venci, mas os que eu estou aí em processo. Mas quais são os outros passos fundamentais para uma boa confissão? Para eu fazer até antes da confissão, para quando chegar lá conseguir me confessar bem. A igreja nos orienta sempre que se faça um exame de consciência. O que é o exame de consciência? O nome já é sugestivo. Eu vou examinar a minha consciência. O que foi que pesou na minha consciência? O que foi que eu fiz que está me incomodando? Às vezes a gente erra, comete um erro, um equívoco na vida, pisa em falso ali em algum aspecto da nossa vida, que aquilo fica martelando na nossa mente. Isso já é um sinal de que pesou na consciência e de que eu estou carregando aquilo como um pecado. Fazer um bom exame de consciência. A partir de quê? A partir nós temos os mandamentos da igreja, que nos ajudam a fazer esse exame de consciência. Temos os 10 mandamentos da lei de Deus, temos os pecados capitais e temos a nossa vida relacional. Por que a confissão é o sacramento da reconciliação? Porque ela vai nos reconciliar em todas as dimensões da nossa vida. Então, para ir para a confissão bem feita, eu tenho que analisar como é que está a minha relação com Deus, a minha relação com as pessoas ao meu redor, minha relação com as coisas criadas, com a matéria, com tudo aquilo que me rodeia, e a minha relação comigo mesmo, como é que está a minha vida interior, minha interioridade, minha espiritualidade. Então, às vezes, só se pensa na construção da minha relação com Deus. E esquece de todo desses outros, Então, é a reconciliação com Deus, com as pessoas, com as coisas e comigo mesmo.
Então, a gente tem que analisar todas essas vertentes, né? Só que assim, padre, principalmente hoje na juventude, né? A juventude está ali muito ansiosa. E quando a gente fala, principalmente do sacramento da reconciliação, da confissão, às vezes até quando o jovem está fazendo ali o exame de consciência, ele acaba caindo na ansiedade, né? Já fica ansioso ali. Como é que o jovem ele pode ir acalmando o coração para poder vencer isso, né? Quando está fazendo o exame de consciência, até mesmo quando está diante do sacerdote para confessar. Pronto, pelo menos eu faço de tudo para tranquilizar, né? O penitente, como você diz bem, isso acontece muito entre os adolescentes, entre os jovens. As pessoas de mais idade geralmente chegam mais tranquilas no sacramento da confissão, né? Mas o que é que eu sempre digo? Você vai ter contato com a misericórdia de Deus, você vai receber o perdão. Você não vai sentar numa cadeira de um tribunal, diante de um juiz. Você não vai ser acusado como réu. Pelo contrário, seus pecados vão ser absolvidos, você vai ser perdoado. Você vai celebrar a misericórdia de Deus na sua vida. Então, e eu gosto quando eu vejo que a pessoa está ansiosa, está nervosa, está com medo. Tem gente que chega até com vontade de chorar. Eu vou fazendo esse trabalho de tranquilizar, para tranquilizar, né? Aqui você não vai ser condenado. Você está a caminho da sua salvação, da sua conversão. Você vai receber o perdão. Você não está sentando na cadeira de um tribunal, não. É para se reconciliar. E a pessoa se toca daquilo ali. Ai, já, calma vai mais. amenizando mais. Você também ia falando, Padre Igor, sobre a questão da confissão válida, né? Que eu preciso verbalizar. Mas o que é que não pode faltar na minha confissão, além dessa parte de verbalizar, para que ela seja válida? Pronto. A igreja diz que nós precisamos ter uma contrição perfeita, que essa contrição perfeita é um arrependimento. É um arrependimento e a sincera intenção de recomeçar, de não cometer aquele pecado, de realmente ter uma vontade, um desejo de crescer espiritualmente, humanamente, afetivamente, relacionalmente com as pessoas. Então, a gente pega as diversas dimensões da nossa vida, né? A minha espiritualidade, a minha relação com as pessoas ao meu redor, a minha humanidade, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, minha espiritualidade, minha dimensão psicológica. Então, tudo isso a gente pode também levar para o sacramento da confissão e fazer essa contrição perfeita, um arrependimento sincero e um sincero desejo de remendar-se, né? De realmente vencer tudo aquilo. Porque muitas vezes, né, existe da gente ir para a fila da confissão já pensando em cometer aquele pecado novamente, né? Uhum. Se eu for dessa maneira, pode ser que minha confissão não seja válida? Sim, sim. Porque não tem essa contrição Exatamente, perfeita, né? Porque não se tem o desejo de um crescimento espiritual, humano, né? Porque aí você está até, eu costumo dizer, banalizando o sacramento da confissão. É como se o sacramento da confissão você estivesse instrumentalizando o sacramento. Eu vou fazer aqui, depois eu posso pecar e vir de novo aqui, me confessar. Que ele vai estar aqui novamente e Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Toda vez eu vou ter o padre aqui para me confessar. Toda semana tem o padre. Na hora que eu quiser eu posso ligar para o padre. Ele pode... Ele vai. E acaba até brincando com a misericórdia de Deus também. Brinca, né? Com a misericórdia de Deus, brinca com o sacramento e banaliza aquilo que a igreja nos oferece como sinal de reconciliação. Padre Igor, mas agora, o que são os escrúpulos na vida espiritual, para que os nossos jovens eles possam entender? Pronto. O escrúpulo é quando a gente tem um excesso de preocupação com relação ao pecado. Um excesso de medo, de insegurança, um excesso de ansiedade com relação ao pecado. Isso é um entrave na vida espiritual de algumas pessoas, né? Se torna um entrave. O escrúpulo ele se torna tão grande que a pessoa às vezes até desconfia da bondade de Deus, desconfia da misericórdia de Deus, desconfia da graça do perdão. E assim, na verdade, a questão do escrúpulo, ele pode até ser consequência de uma doença mesmo, de uma ansiedade, de uma depressão, né? Pode ser algum desajuste psicológico. Então a gente muitas vezes identifica isso também nas confissões, né? De pensar assim, tudo é pecado, aquele medo de estar pecando, aquela insegurança, tudo está errado. O escrúpulo também
ele é fruto de uma falsa imagem que a pessoa tem de Deus e uma falsa imagem que ela tem do ser humano, de si mesmo. Eu costumo dizer assim, qual é a imagem de Deus que você tem? Você crê no Deus que Jesus Cristo revelou? O Deus da parábola do Pai das Misericórdias, a Deus daquele pai que está de braços abertos para acolher, para perdoar o filho que volta arrependido. Porque muitas vezes a gente vê Deus só como esse juiz, né? E não como pai. A gente vê só essa... Vê como juiz, mas ainda vê como um juiz injusto. Porque se visse Deus como um juiz justo não teria até tanto... que não teria. Mas vê Deus como um juiz injusto, incapaz de absolver uma falta. Aquele juiz que está pronto para condenar, aquele juiz que está pronto para colocar ali uma sentença de condenação, né? Por isso que eu disse, visse pelo menos como um juiz bom, mas não, vê Deus como um juiz e um juiz injusto, um juiz iníquo, né? Como Jesus mas também Deus fala. É misericórdia, né? Exatamente, por isso que eu digo assim, às vezes o escrúpulo ele nasce de uma falsa imagem que se tem de Deus e uma falsa imagem do que é o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele não pode gerar em nós, assim, não pode nos arrasar, no sentido assim de nos deixar com a autoestima lá embaixo, de dizer, não, porque você não é o seu pecado. Você cometeu aquele gesto, aquela atitude, você falou aquilo ali, e agora você está para pedir perdão a Deus, então vamos virar a página. Né, vamos vencer, você é mais do que isso. E muitas vezes a pessoa que é escrupulosa, ela tem esse de ficar naquele pecado, né? Exatamente. Confessou, mas eu ainda continuo naquilo. E aí vira um círculo vicioso. O escrúpulo, ele nos leva a um círculo vicioso, porque você não consegue, você fica tão, falar aqui uma palavra popular, você fica tão bitolado naquilo, naquele medo de não pecar, naquela insegurança, que aí é que você é levado a pecar, aí é que você cai mesmo. Padre, e como é que você falando muito dessa questão do zelo pela confissão, do zelo pela nossa intimidade com Deus mesmo, né? Mas como é que eu posso diferenciar o zelo pela santidade do escrúpulo excessivo? É um pouco disso, assim, a santidade e a vida espiritual, ela deve nos unir com Deus. A gente deve levar muito isso, assim, com a espiritualidade encarnada na vida. O escrúpulo, ele é fruto de uma espiritualidade desencarnada. Eu não posso progredir na minha vida espiritual negando aquilo que eu sou, negando a matéria do meu corpo, a minha vitalidade. No caso de um jovem, né, a gente está falando para os jovens, negar tudo aquilo que o jovem tem, não podemos negar. Né? A gente precisa se santificar com tudo aquilo que a gente tem e buscar uma harmonia interior. Harmonizar o corpo, a mente e o espírito. Aí sim, aí está a nossa espiritualidade longe do escrúpulo, aí está o zelo. Santidade não só rima, mas eu digo que é sinônimo de sanidade. Santidade, sanidade. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica. Então, quando você desajusta alguma dessas coisas, quando você desarmoniza alguma dessas coisas, aí você cai no escrúpulo, você passa a desconfiar de Deus, desconfiar das pessoas, a desconfiança na misericórdia de Deus e na bondade dele. E Padre Igor, no meu dia a dia, né, na minha vida pessoal, como é que eu posso identificar os sinais de que eu sou uma pessoa escrupulosa? Quando você já está se tornando uma pessoa insegura com relação ao pecado. E quando você já está desacreditando, quando você busca a confissão, mas não acredita naquele perdão. Tem muitas pessoas que não acreditam que foram perdoadas por Deus. Não acreditam que são perdoadas por Deus, né? E aí fica remoendo aquele pecado. Naquele sofrimento fica grande. Naquele sofrimento. A questão da culpa também é um peso que muitas vezes as pessoas carregam. Né? Nós precisamos também, para fugir do escrúpulo, para vencer essa questão do escrúpulo, a pessoa ela precisa de um auto-perdão. Ela precisa se perdoar. Deus nos perdoa, mas a gente também precisa se perdoar. Tem muitas pessoas que confessam o sacramento, né, leva aquele pecado, às vezes de muito tempo, o sacramento da confissão, mas não se liberta daquilo. Depois tem que levar de novo. Fica preso àquele pecado, porque ela já recebeu o perdão de Deus, ela já verbalizou, já falou para o sacerdote já absolveu aquele pecado, mas a pessoa não se perdoou. Ela continua
remoendo, ruminando aquele pecado dentro dela. Mas, na verdade, o que se precisa é de um auto-perdão, de um perdão para se perdoe. Você errou, você pecou, você caiu, sim, naquele contexto, naquele tempo, naquele período da sua vida. Agora você já venceu, né? Deus já virou a página, vire a página você também. Então, isso poderia ser um conselho que você deixa para os nossos jovens, né? Que sofrem com esse escrúpulo na hora da confissão. Com certeza. É muito importante que cada uma das pessoas que busca o sacramento da confissão se perdoe também. Se perdoe e de saber que você é mais do que o seu pecado, né? Você é maior do que o seu pecado. Como eu falava, assim, não é só uma imagem negativa que se tem de Deus, mas uma imagem negativa do que eu sou. Né? Tem muitas pessoas que, por pecarem, chegam ali com a autoestima lá embaixo, se achando a pior pessoa do mundo. Rente ao chão. Rente ao chão. Uma coisa é a humildade e a contrição, né, sincera. Você chega ali arrependido para confessar seus pecados, chega ali arrependido. A parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta no Evangelho, né? O fariseu lá bem na frente do templo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros pecadores, eu faço jejum, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus vai falar daquele publicano, daquele pecador público que está lá no finalzinho do templo, de cabeça baixa, batendo no peito e dizendo: Senhor, me perdoe, eu sou um grande pecador. Jesus vai dizer: aquele sim saiu justificado. Que não é uma falsa humildade. Não, né? é uma falsa humildade, né? É uma humildade do coração, mas ao mesmo tempo, você não é o seu pecado, você é mais do que isso. Você é a obra-prima das mãos de Deus, a obra-prima do Criador, o ser humano. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Se nós formos ver o relato do Gênesis, da criação, Deus fez todas as coisas. A terra, o céu, o mar, a lua, as estrelas, o sol, todos os animais, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Quando chega no ser humano, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, por que o ser humano foi a última das criaturas? Porque foi a obra-prima do Criador. A obra mais perfeita, a obra mais bela do Criador é o ser humano. Padre, além das nossas dúvidas que nós estamos tirando aqui, tem um pessoal aí, tem uma galera que mandou umas perguntas para você. O que esse menino quer saber? E nós vamos agora ver qual é a dúvida da nossa juventude, porque também pode ser a dúvida de algum jovem que está em casa nos assistindo. Então, fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, como que a gente sabe quando é pecado de verdade e quando é coisa da nossa cabeça? Aquele excesso de culpa? Olha aí, uma boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, às vezes eu penso assim, que não existe esse negócio de coisa da cabeça. Quando você comete ali uma determinada atitude que pesou na sua consciência, que você sentiu que desagradou o coração de Deus, que você sentiu que não fez a vontade de Deus, que você sentiu que feriu o seu irmão, né? Deus também está no outro. Então, eu não só ofendo a Deus diretamente, assim, ofendendo o nome de Deus, deixando de fazer a vontade dele, mas quando eu ofendo meu irmão, eu também estou ofendendo Deus, que também faz morada do meu irmão. Meu irmão é templo de Deus. Então, assim, sem excesso de culpa e sem escrúpulos, sem ficar colocando coisas na cabeça, eu identifico aquelas atitudes que eu fiz, que depois vieram como um peso na minha consciência, aquele arrependimento, quando você, meu Deus, por que eu disse aquilo com aquela pessoa? Meu Deus, por que eu cometi aquela atitude? Meu Deus, por que eu deixei de ajudar aquele meu irmão que pediu aquela ajuda? Então, sabe, um exame de consciência tão verdadeiro que você não precisa estar criando coisa na sua mente. Será que aquilo foi pecado? Será que não precisa. Sua consciência acusa logo. Meu Deus, por que eu disse isso? Meu Deus, eu magoei meu irmão. Meu Deus, eu disse aquele nome feio com aquela pessoa, né? Então, assim é isso, né? A nossa consciência acusa logo quando a gente faz algo que desagrada o coração de Deus. E entrando nessa mesma pergunta, né? Uma vez eu ouvi um padre falando, né, que existe ali a questão do pecado se tornar um pecado, né? A minha consciência, a minha inteligência vai me dizer assim, dar um sinal. Poxa, isso daí é errado, né? Uhum. E ele se torna um pecado a partir do momento que eu vou lá e eu, mesmo sabendo que aquilo é errado, eu vou lá e dou assim
o acesso, né? Exatamente, de forma deliberada, da minha própria vontade. Eu sabia que estava errado. Fui lá E mesmo assim, né, eu cometi aquele erro, cometi aquele pecado. Né, eu sabia que eu podia ajudar aquela pessoa. Meu Deus, eu me omiti. Muitas vezes o pecado da omissão é um pecado pouco levado para as confissões. Se pensa que o pecado é só aquilo que se fez, mas aquilo que se deixou de fazer também pode ser pecado. pode ser um pecado. O Né? bem que você deixou de fazer, o perdão que você deixou de dar, a caridade que você deixou de fazer, aquele irmão que estava precisando de um conselho e você deixou de dar um conselho para aquela pessoa. Então aquilo que você não fez Também é um pecado. também pode ser, né? O E- pecado da omissão. E eu acredito que uma forma da gente conseguir identificar, né, Padre, aquilo que realmente é um pecado, é através da vida de oração, né? Porque Sim. é principalmente aquilo que fere a Deus. Então, Exatamente. quem melhor do que nos revelar isso do que aquele que é ferido, né? Com certeza. Então Deus, a nossa intimidade com Deus, ela vai nos ajudando. também. A perceber isso. Então, nós temos mais uma pergunta. Fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, muitos jovens se confessam e saem sem paz. O que ele pode fazer para não ficar preso a essas inquietações e essas dúvidas, principalmente em relação ao seu pecado que já foi confessado? Pronto, sem saber que ia ter essa pergunta, eu acabei respondendo. Eu acho que o auto-perdão é o caminho. Né? Então você já recebeu o perdão de Deus, se perdoe também, supere. Né? Você agora está se revestindo de uma vida nova. A graça do sacramento, ela age também na nossa vida. Ela age também na nossa vida, não é só absorver ali, pronto, os pecados foram sugados. Não, fica a graça da misericórdia de Deus também na pessoa. E a graça do sacramento, ela age na vida. Agora exige tempo, muitas vezes nós somos imediatistas, né? Muitas vezes para se vencer um pecado, existe um processo, um tempo de conversão, de amadurecimento interior, de crescimento espiritual. Né? Então acho que tudo isso deve ser considerado também para que se saia da confissão em paz. Padre, e, por exemplo, eu sempre tenho essa mesma questão desse mesmo pecado e eu quero vencê-lo, né? É aconselhável ter sempre o mesmo confessor? Isso ajuda a ir vencendo esse pecado? Sim, pode ter, porque pelo menos o confessor já está acompanhando aquele processo, né? Já está acompanhando, já conhece, né? Ali de outros momentos. Então, pode ser o mesmo confessor, porque aí você vai fazendo um caminho inclusive de acompanhamento espiritual, para além da questão do pecado. E que ele vai lhe ajudando a ir vencendo, né? Aquele Exatamente. pecado que você às vezes nem consegue se perdoar, né? Ele vai Exatamente. tanto você levar. Então vamos para a nossa última pergunta dos nossos jovens. Fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Padre, eu tenho uma pergunta. O que a gente não pode deixar de fazer na nossa confissão para que a gente não fique nervoso ou fale da nossa vida inteira? Ah, interessante, né? Não precisa ficar nervoso por isso, né? Porque nós estamos ali em busca da misericórdia, do perdão, da reconciliação. A gente tem medo e fica nervoso diante de uma incerteza. Mas o pecado de Deus o perdão de Deus é uma certeza que nós temos, né? Então não precisa ficar nervoso diante de uma certeza, diante de algo que eu sei que é maior do que todos os meus pecados. Tem um canto que a gente canta muito agora na Quaresma. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Então o coração de Deus é maior do que o nosso pecado, né? A miséria do pecado é grande, mas a misericórdia desse Deus é bem maior. Eu queria também aqui, só acrescentar também a questão do pecado pessoal, mas que existe também o pecado social. E recentemente a igreja acrescentou a questão do pecado ecológico, né? O pecado pessoal é aquilo que é um dos nossos pecados pessoais, né? Que geralmente a gente leva, o que mais se leva para a confissão são os pecados pessoais. Mas assim, a minha vida espiritual, ela tem uma incidência direta na vida do outro. Quando eu peco, quando eu erro, a minha vida se torna um contra-testemunho para o outro. Mas também quando eu me converto, quando eu me santifico, quando eu dou passos na minha vida de fé, então o meu processo de conversão também se torna luminoso, também se torna um testemunho, eu me torno
sal da terra e luz do mundo também através do meu processo de conversão. Então, o pecado, ele se torna social também quando aquele meu pecado, ele transborda de errado para a vida das outras pessoas. E aí eu vou maltratar, eu vou humilhar, eu vou ferir o irmão. Sei lá, a pessoa chegou estressado no caixa do supermercado e derramou todo aquele estresse em cima da caixa do caixa do supermercado. Que não tinha nenhuma culpa. Que não tinha nada a ver. Né? Sei lá, você menosprezou uma pessoa que estava ali limpando a rua, uma pessoa que estava limpando o chão, você humilhou uma pessoa. Então, e o pecado também é ecológico, né? Ou seja, você, sei lá, provocou um desmatamento, uma queimada, você feriu a obra da criação. Então, você está pecando diretamente contra o Criador. Tudo que está aí ao nosso redor é uma obra de amor das mãos do Criador. Se eu estou destruindo a criação, eu estou ferindo aquilo que o Criador fez com tanto amor, com tanto carinho por nós. É o que a igreja tem chamado também de pecado ecológico. Então, assim, a gente não pode analisar, por isso que eu falei logo no começo, não pode analisar só a minha vida, olhar para mim, o que eu fiz, mas assim, como é que está a minha relação com as coisas ao meu redor, como é que está a minha relação com as pessoas, e com Deus e comigo mesmo. Padre, a gente falou hoje muito também sobre a misericórdia, né? Porque não tem como falar sobre a confissão e não tocar na misericórdia de Deus, né? Como é que o jovem, ele pode crescer nessa confiança na misericórdia de Deus? Além da vida de oração, eu acredito que o contato com a palavra de Deus, e o centro da palavra é o Evangelho. Eu acho que a gente ainda tem muito que conhecer do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo pregou, daquilo que Jesus Cristo anunciou, do Deus que Jesus Cristo revelou ao mundo. Então, às vezes, a gente fica, como eu falava, numa imagem tão distorcida de Deus, né? Mas onde é que está essa revelação de Deus? Está na palavra. Está lá Jesus Cristo que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Na verdade, de Abá. Essa palavra Abá quer dizer paizinho, papai, papaizinho, né? Isso quer dizer uma relação próxima com Deus, até carinhosa, afetiva, né? Então, lá está o Deus que Jesus Cristo revelou. Então, vamos professar nossa fé no Deus de Jesus Cristo, não em outro Deus. Padre, você pode deixar a sua mensagem para os jovens, as famílias que nos assistem nesse momento, que desejam se aproximar do sacramento da reconciliação, que desejam voltar para esta graça de Deus e não sabem como, tem medo, tem vergonha. Pronto, a nossa paróquia oferece, como em todas as outras paróquias, né, oferecem dias e horários, que pode ser que tem outras pessoas, né, como eu sei que tem de outros lugares nos assistindo. Todas as paróquias oferecem dias e horários de confissão. Procure o horário, o dia e o horário de confissão da sua paróquia. Não tenha medo do padre, né? O padre não está ali para brigar, está ali para ser um instrumento do perdão de Deus, um instrumento da misericórdia de Deus. E se aproxime de Deus, da igreja, intensifique sua vida de oração. Quem faz uma boa experiência de confissão tem uma experiência de libertação na sua vida, né? De libertação interior, de libertação do mal, que a maldade ela nos escraviza bastante. Então, busque o sacramento, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha. É algo que a igreja nos oferece para que a misericórdia de Deus seja derramada sobre o seu povo. Padre Igor, que alegria de receber aqui mais uma vez. Poder ter aqui dentro da TVB, do Fala aí Juventude, né, a gente ter recebido aqui diversos processos da sua caminhada vocacional. A TVB está acompanhando minha história. Que nós possamos continuar assim, né? Que Deus, que Nossa Senhora Porta do Céu possa lhe abençoar. Você de casa também pode rezar em uma Ave Maria pela vida do Igor, pela vocação do Padre Igor. E seja sempre muito bem-vindo. Já estava com saudade de você aqui, né? E que bom é você estar aqui neste retorno também do nosso programa. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com você, Letícia, com todo esse público jovem que nos acompanha. Agradeço o espaço, espero ter esclarecido aí muitas dúvidas, né? E sobre a essência mesmo do que é o sacramento da confissão, da reconciliação.
E você que está aí em casa, fica aí porque agora nós temos um recado especial. Então, toda segunda-feira, aguardo vocês aqui para um bom papo, para um excelente café, para discutir assuntos polêmicos, para discutir assuntos leves, para conhecer pessoas novas, para a gente conhecer no íntimo aquela pessoa que às vezes a gente acha que é bastante polêmica e trazer aqui, humanizar essas pessoas, trazer no sofá, ter uma conversa olho no olho, discutir vários assuntos. Aguardo vocês todas as segundas-feiras, inclusive aguardo vocês dando sugestões no Instagram e no YouTube do canal da TVB com assuntos que vocês gostariam de ver aqui às segundas-feiras no sofá da Casa é Sua. Olha quem tá aqui do meu lado hoje. Eu tô aqui com Yuri Costa. Que alegria ter você aqui no Fala aí Juventude. Muito obrigado pela acolhida. Eu que fico aqui feliz, né, de estar aqui pela primeira vez, olha só. Muito obrigado pelo carinho desde já. Yuri, conta aqui pra gente quem é o Yuri, fora além dessa área missionária, né? Pro pessoal lhe conhecer um pouquinho. Pois é, o Yuri é alagoano, né? Sou lá de Maceió, Alagoas. Nasci em 93, já tem uma estradinha aí já. Hoje eu sou consagrado de aliança da comunidade Shalom, sou casado, sou pai de 3 filhos, a Cecília, Maite e o Mateu. E sou esse curioso na música, sou ansioso e admirador da boa música, né? A música brasileira, música feita com qualidade. E hoje, né, já quase completando 8 anos, sendo missionário através da música, através da arte. Mas eu sou esse cara, assim, simples, um cara que gosta de estar com a família, que gosta de música, que gosta de viver na vontade de Deus. E para mim, estar aqui nessa vida missionária é uma consequência daquilo que Deus já foi, né, me encaminhando durante a vida. Yuri, e como é que foi esse encontro com a comunidade Shalom? Olha, o Shalom eu conheci lá em Maceió, Alagoas, ali em 2016, 2017. Eu já tinha tido uma experiência com Deus antes, em 2010, no grupo de jovens, mas em 2017 participei de um retiro de carnaval e lá nesse retiro eu pude encontrar com Deus e encontrar com o Yuri já de uma forma diferente. Por quê? Nesse encontro com Deus mais profundo é como se eu me olhasse no espelho e me visse, né, olhasse por dentro assim todas as minhas misérias, né, as minhas inconstâncias, aquilo que precisava melhorar. E a partir daquele momento, através do Shalom, né, inclusive através de uma esquete, através das artes no Shalom, né, eu fico muito impactado até hoje quando eu assisto o Canto das Ilhas, que é não sei se você já conhece, né? Mas quem não teve a oportunidade de assistir, assiste, em alguma oportunidade. Mas eu me vi naquele espetáculo. E é através da arte também Deus, né, me alcançou. E aí a comunidade, né, com essa inspiração de Deus, me alcançou. E hoje, né, como consagrado já na comunidade, há mais ou menos 3 anos, eu posso dizer que foi a escolha mais feliz da minha vida. Não pela comunidade em si, a comunidade eu como esse instrumento, né, como a minha vocação, mas uma escolha pela vontade de Deus. E aí existe todo um caminho ainda a ser percorrido por graça e misericórdia de Deus, mas o Shalom me encontrou assim, né, um homem caído, mas que, levantado pela graça e pela misericórdia de Deus, pôde viver melhor os seus dias, né, ainda vivendo melhor os dias. E como foi que você percebeu que Deus lhe chamava para algo muito maior? Eu fui percebendo que eu já era músico, né, desde 2008, lá em Maceió. Eu já trabalhava em festas, no meu secular mesmo, São João, Carnaval, tocava em barzinho. E eu percebia que eu tentava entregar sempre o máximo meu para as pessoas, né, entregar alegria, né, aquela festa toda. E sempre no final de tudo faltava algo para mim, assim, é como se eu não pudesse entregar mais. É como se tivesse faltado ainda mais para as pessoas e para mim também. E aí dentro desse contexto todo da minha conversão diária, assim, desse encontro no Shalom, Deus foi me fazendo perceber que aquilo que faltava em mim e o que eu sentia que faltava entregar a mais para as pessoas era uma alegria que não iria vir nunca de mim, que era a alegria que nunca passa, a alegria de estar em Deus, aquela folia de estar em Deus, de estar em Cristo. E aí foi quando eu percebi isso, assim, né? Poxa, realmente isso é uma missão. Eu quero tanto entregar o máximo de alegria para as pessoas e agora sim com essa missão de entregar a verdadeira alegria, que é o próprio Cristo. E aí sim é o que me motiva, é o que me move nessa missão. Yuri, e no meio disso tudo, teve medo de dizer sim à vocação?
Com certeza, todo dia, até hoje. É por isso que eu falo que a nossa conversão é uma conversão diária. Porque todo dia é uma decisão, né? Não existe um só dia em que eu possa me esquecer de que eu preciso me decidir, né? Porque todo dia eu posso estar suscetível a abandonar, a ter medo, a fugir, porque realmente é muito mais fácil, né, desistir daquilo que vale, que custa a nossa vida, do que realmente, né, se rasgar o coração para poder aderir a essa vontade de Deus. Então todo dia, sim, é uma luta, né? Eu preciso dizer sim a Deus, dizer sim a essa graça, essa misericórdia que me alcança e me salva, para que eu possa viver o dia hoje de uma forma melhor. Porque amanhã eu não sei como é que vai ser, já é outro dia, eu me preocupo depois, mas hoje eu preciso me decidir para seguir firme nessa vontade. E qual foi, assim, aquela missão que mais te marcou, que deixou ali uma marca profunda no seu coração de eternidade? Caramba, difícil, porque toda, Pois é, ali. toda missão tem alguma coisa. É, realmente, assim, toda missão tem um sabor especial, tem uma marca especial na minha vida. Mas algo que eu trago no meu coração mais atual foi no último Hallelujah, lá em Fortaleza, onde eu estava lançando músicas novas, um trabalho novo, com muito medo, porque nessa vida missionária, através da música, através das artes, o artista também é movido por um certo medo humano de, esquecendo também da graça de Deus, né, de alguma forma, de, de talvez ter medo de não conseguir chegar até as pessoas, né? As pessoas não gostarem das músicas, não terem uma experiência com a música. Isso é uma ilusão, porque a gente tem que fazer a nossa parte e Deus vai agir, né? O que Deus nos pede é que a gente, né, componha, grave, lance, mas que lance essa semente para que Deus também possa fazer a obra na vida das pessoas. É Deus quem realiza. E aí, nesse último Hallelujah, eu estava muito nervoso, músicas novas, sem saber se o público ia, né, reagir ou não. Mas eu entreguei a Deus, né? Pedi a Nossa Senhora que ela passasse à frente de tudo, para que ela intercedesse por esse momento, para que eu pudesse ser alcançado e as pessoas pudessem ser alcançadas por Deus. E aí, quando cantei a música que era uma das mais novas, o público cantou muito, tudo assim. E aí, o que ficou no meu coração não foi, poxa, que massa, a galera cantou as músicas. Não. O que ficou no meu coração marcado e que eu me arrepio lembrando é que a graça de Deus me alcançou através dessa música, porque primeiro a obra passa por mim ao escrever e Deus realmente conseguiu alcançar o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, porque era nítido, quando elas cantavam com alegria, com vontade, é porque era de coração mesmo, sabe? E aí eu fiquei feliz, não necessariamente pela música, mas porque, claro, a graça de Deus estava ali e alcançou aquelas pessoas. Então, a missão está viva, Deus está realizando obra na vida das pessoas através dessa oferta minha. Yuri, e a gente vê, percebe, né, que muitos jovens são atraídos para Deus através das suas músicas, né? O que mais lhe chama a atenção nessa juventude? Um breve parênteses é que além da juventude tem as criancinhas e as pessoas mais jovens há mais tempo, né? Não vou chamar de idoso não, de senhorinha não. Isso é muito bonito, porque eu passo mesmo a música para os jovens, e principalmente os jovens de fora da igreja, para alcançar novas pessoas para Deus. Mas eu acho muito bonito porque desde o início desse trabalho, desde antes de entrar na missão na música, eu já tinha esse cuidado em buscar referências no meu estilo, que é muito mais voltado para o pop. Então, naturalmente, os jovens já têm essa proximidade com os elementos estéticos da música pop. E aí eu vou trazendo para o pop rock, vou trazendo para músicas que têm influências latinas, então vamos misturando, né? Mas sempre com essa marca do pop. E eu percebo que os jovens gostam muito disso. E é um artifício, lógico, que eu uso, né? Como trabalho, como estudo, para que os jovens se sintam também próximos dessa linguagem, próximos desse trabalho, para que, através também desse artifício, eles sejam despertados na curiosidade e venham descobrir o que é. E aí, a partir disso, eles vão, né, se aprofundando nessa experiência. Mas é algo que realmente Deus inspirou no meu coração para que eu pudesse ir aos jovens com essa estética, com essa maluquice toda, essa mistura toda, para que eles tivessem também essa sensação de estar em casa, de estarem próximos de alguém que é próximo deles, né? E fazer entender que Jesus também se faz próximo a eles através dos elementos pop ali, mas que é um mero artifício para que eles tenham esse encontro com Deus, com Jesus. Né?
E falando em música, qual é o top 5 das suas composições? Difícil, assim como falar quais são os meus filhos preferidos, né? Não tem, são todos. Mas, top 5 hoje eu vou dizer. A música Loucura, que é um marco assim na minha trajetória, na minha missão. Os jovens gostam bastante. A música Amigo, uma música mais recente, que inclusive o Guilherme de Sá, eu tive a honra de ser gravado por ele com essa música aí. A música Faltava Você, que fala das notícias de Deus, né? Os detalhes da vida que a gente vê no dia a dia. Dança Minha Alma é uma música muito especial para mim. Agora a quinta música, vamos ver. É difícil escolher. Falar essas músicas aí. Mas eu vou colocar Inconstante Eu, que é uma música um pouco mais antiga também, mas ela tem um sabor especial para mim. Foi de uma experiência muito bonita. Eu estava em missão na época, mas fala, resumindo, sobre as nossas inconstâncias, né? E do hoje, do nosso dia, que eu preciso amar a Deus no hoje, porque amanhã eu não sei como é que eu vou estar, né? Eu falei isso há pouco tempo aqui, mas a música fala sobre isso. Mesmo nas minhas inconstâncias, eu só tenho hoje. A única certeza que eu tenho é que eu só tenho hoje para amar a Deus. Então, acho que o top 5 tá legal agora. Foi difícil, mas deu certo. Eu escolheria outras, né, para entrar junto ali, mas deu certo. Yuri, deixa o seu fala aí para a juventude. Deixa aí sua mensagem para os nossos jovens. Juventude, o que eu tenho para falar hoje é aquilo que eu tenho no meu coração todos os dias. Olhos fixos em Cristo. Porque tendo isso como norte, como GPS, a gente não perde o rumo, não perde o norte. E mesmo que se por acaso, por algum dia, a gente deslizar e desviar um pouco do caminho, o GPS ele recalcula a rota e nos faz seguir a rota no caminho de Deus. Porque é o melhor caminho. Não porque exista uma posição de caminho melhor, de segundo caminho. Não, porque ele é o caminho que Deus preparou para nós. Ele nos dá tudo aquilo que a gente necessita. Então, olhos fixos em Cristo, porque Ele é o nosso pão da vida, Ele nos sustenta, Ele está conosco a todo instante, só querendo nos amar e nos conduzir nesse caminho de amor. E eu queria falar só uma coisa, pode ser? Dia 20 de fevereiro agora, tem música nova. E é uma música muito especial, porque eu tive a graça de ter a participação da Taeme, da dupla Taeme e Thiago, e ela topou fazer parte dessa música. E essa música fala disso também, de sentar à mesa com Jesus, de estar na presença dele, ele que é o nosso pão da vida, para ter esse convite diariamente. Jesus, vem comigo tomar um café, esteja comigo desde amanhã, para que eu possa estar na tua presença, na tua graça. Então, dia 20 de fevereiro, talvez uma música que possa entrar no top 5 depois. Olha, eu já fiquei ansiosa para escutar. Eu tenho certeza que os jovens também ficaram. Yuri, que alegria foi ter você aqui. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Que Deus e Nossa Senhora abençoe sempre a sua missão. Eu que agradeço mais uma vez pelo carinho. Deus abençoe vocês. Reza por vocês e rezem por mim também, viu? Deus abençoe. Shalom. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito tocada em ver o testemunho do Yuri Costa. Dá para sentir que ele é um verdadeiro homem de oração. É por isso que a carreira do Yuri, toda a sua vida, é um verdadeiro testemunho e também um verdadeiro meio de evangelização para tantos jovens, para tantas famílias. Yuri, que Deus lhe abençoe sua carreira, a sua família, e eu espero você aqui na telinha, aqui no estúdio da TVB, viu? Nós vamos qualquer dia aí marcar uma nova entrevista para você vir aqui com a gente. E também parabenizar pela música nova, Pão da Vida, que ficou a coisa mais linda. Se você ainda não escutou, vai no YouTube e procura, porque vale super a pena. E queria agradecer a você aí de casa por ter ficado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, tenha tirado todas as dúvidas aí sobre confissão, e eu te espero para que próxima semana a gente continue aqui juntos. Só que hoje nós temos uma super novidade. No dia de hoje nós iniciamos a nossa novena dos santos com o nosso querido São José. Você aí que é devoto de São José, corre aqui no nosso canal e já acompanhe o primeiro dia da novena, ativa as notificações, porque todos os dias, durante esses 9 dias, nós estaremos rezando juntos a partir das 6 horas da manhã, pedindo a intercessão de São José. E tem uma frase aí de Santa Faustina que fala muito sobre o que nós vivemos agora, né? Em que o amor de Deus, ele é a flor e a misericórdia, ele é o fruto. Que nós possamos deixar essa misericórdia de Deus frutificar nos nossos corações. Até semana que vem. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui.
é juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.